Seja bem-vinda à Governança Brasil. Meu nome é Vanessa. Venha comigo e conheça o nosso programa de integridade. Você deve estar se perguntando, o que é este programa? O Programa de Integridade é um conjunto de mecanismos e procedimentos internos que busca, através de auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades na aplicação efetiva do Código de Ética e de Conduta, políticas e diretrizes, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos, praticados sobretudo contra a administração pública nacional ou estrangeira. Nós possuímos dentro do Programa de Integridade o Código de Ética e de Conduta e o Programa de Compliance. Vamos conhecer mais sobre esses dois grandes pilares do Programa de Integridade conversando com Marcelo Lima, diretor jurídico da GovBR. Olá, Marcelo! Antes de nos aprofundar sobre o Programa de Integridade, compartilhe conosco sobre a importância desse programa para a GovBR. O objetivo do Programa de Compliance da GovBR é estar alinhado com a Lei 12.846, que é conhecida como a Lei da Empresa Limpa. Essa lei trata de uma série de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades. Além de manter as informações seguras de seu negócio ou atividade, as organizações precisam mostrar e comprovar para o mercado que estão adotando boas práticas. Daí a importância do programa de compliance. O termo compliance significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, ou seja, estar em compliance significa estar em conformidade com leis e regulamentos internos e externos. Para manter a empresa em conformidade, é preciso seguir os normativos de órgãos reguladores ligados às atividades da nossa empresa, regulamentos internos, em especial aqueles ligados ao controle interno, como, por exemplo, o Código de Ética e Conduta. O Programa de Compliance, além de interpretar as leis que regem as atividades da empresa, ele define controles internos, além de constantemente avaliar e criar ações para mitigar os riscos operacionais. O Programa de Compliance cria práticas voltadas à empresa, aos colaboradores, aos fornecedores e também aos clientes. E quais as consequências para a empresa e para os colaboradores no caso de não cumprimento deste programa? A Lei da Empresa Limpa trata da responsabilização administrativa e civil de empresas pela prática de atos contra a administração pública. Essa é a principal novidade. Ela pune os corruptores, aquelas empresas que corrompem agentes públicos, que praticam atos lesivos à administração pública. Antes dela, a cultura da legislação brasileira só punia quem recebesse a propina, ou seja, o corrupto. Essa lei criou a chamada responsabilidade objetiva. O que é isso? Não é preciso estar comprovado o dolo ou a culpa para a aplicação das penalidades previstas na lei. Basta que o fato aconteça. As punições previstas nessa lei são pesadas, como multas que podem chegar a 20% do faturamento bruto anual da empresa ou até 60 milhões de reais. Nós veremos no decorrer do treinamento que as condutas condenadas e punidas pela Lei da Empresa Limpa sempre foram rechaçadas pela GovBR na sua atuação no mercado. Aliás, esse é um fato que nos traz muito orgulho, ser reconhecida como uma empresa ética e idônea. O que precisamos agora, para ficar completamente aderentes a essa lei, é formalizar um programa de compliance e criar um código de ética e conduta que nada mais farão que ratificar nossa forma de atuação no mercado. Confira agora como é a estrutura do Código de Ética e de Conduta da GovBR. Na primeira parte deste treinamento, nós trataremos do Código de Ética e de Conduta, que está disposto da seguinte forma: da seção 1, dos objetivos deste Código, seção 2, dos princípios norteadores das condutas, seção 3, da abrangência deste Código, seção 4, das relações no ambiente de trabalho e seção 5, das relações com o poder público. Marcelo, qual o objetivo do Código de Ética e de Conduta? O objetivo é orientar os profissionais que fazem parte da GovBR, independente do cargo que ocupem na empresa, bem como seus fornecedores e clientes, sobre condutas esperadas e aquelas proibidas, objetivando sempre o bem comum e, acima de tudo, o cumprimento das leis e das políticas da empresa, para o fortalecimento dos seus valores e princípios. Nós utilizamos como princípios norteadores das condutas
a missão, a visão e os valores da organização. A missão da organização é contribuir para um Brasil melhor com serviços e tecnologias para a gestão pública. Os nossos valores são o compartilhamento do conhecimento, buscando o aprimoramento contínuo em cada área da gestão pública, garantia de qualidade com responsabilidade de todos, relacionamento de confiança através da transparência e clareza, foco na solução para o cliente, comprometimento com resultados, com proatividade e colaboração e excelência na execução, promoção da inovação para criar novas formas de melhorar os resultados, valorização das pessoas, respeitando e desenvolvendo-as, promovendo um ambiente de competição e crescimento saudáveis e, finalmente, o respeito aos acordos. Marcelo, e como as pessoas terão acesso ao programa de integridade da GovBR? Todos os colaboradores terão disponível na intranet o programa de integridade, o código de ética e conduta, bem como, fazendo o treinamento, você também terá acesso ao documento como material de apoio. Para as demais partes interessadas, nós disponibilizaremos o programa de integridade no site da organização. Quando falamos de relações no ambiente de trabalho, a GovBR determina que devem ser pautadas em uma atitude profissional, positiva, digna, leal e honesta, no respeito, colaboração, comprometimento, transparência, credibilidade, confiança e trabalho em equipe. De modo que todos os integrantes desta organização devem estabelecer suas ações alinhadas a estas diretrizes, devendo os gestores estarem cientes de que são exemplo para todos da equipe. Marcelo, quais são as diretrizes que norteiam o processo de contratação de parentes? Vanessa, é proibida a contratação de parentes de profissionais até terceiro grau. São pais, filhos, netos, irmãos, sobrinhos, tios, bem como cônjuges e cunhados. Isso quando houver subordinação direta de comando ou na relação cliente-fornecedor. É permitida a relação afetiva entre os profissionais da empresa, desde que observada as seguintes condições. Devem ser baseadas na total discrição, não influenciem em decisões no ambiente de trabalho, não influenciem no desempenho e rendimento das atividades propostas. Profissionais que venham a se relacionar e estabelecer relações matrimoniais posteriormente à contratação não precisarão deixar a empresa em função disto, desde que observadas as condições citadas anteriormente. É proibido aos profissionais a utilização dos serviços especializados da organização, como contadores, advogados, técnicos, entre outros, para fins pessoais e particulares. Atenção! Não é permitida a comercialização de produtos e serviços alheios nas dependências da organização. No processo de recrutamento e seleção de profissionais, seja para a contratação de novos profissionais ou em processo seletivo interno, é expressamente proibida qualquer forma de assédio ou discriminação, sobretudo de origem de etnia, sexo, religião e ideologia. O conhecimento de qualquer forma de assédio ou discriminação deve ser notificado ao superior imediato, sem prejuízo de comunicação ou denúncia ao Comitê de Compliance, conforme definido no Código de Ética e de Conduta. As informações recebidas no âmbito das atividades de trabalho, também compreendidas aquelas relativas a todos os programas de computadores, softwares, aplicativos, regras de negócios, códigos-fonte e dados manuseados durante testes, inovações tecnológicas, projetos, são estritamente confidenciais, sendo dever do profissional zelar e manter sigilo de todas as informações às quais tem acesso, sendo vedada sua transferência para terceiros ou utilização para fins pessoais. Marcelo, a GovBR disponibiliza recursos para que os colaboradores possam desenvolver suas atividades. Qual é a política de utilização desses recursos? Todo recurso disponibilizado pela organização deve ser utilizado com prudência, preservando o uso estritamente profissional para que possamos garantir a segurança e a confidencialidade das informações. Os recursos de comunicação interna e entre as equipes e pessoas externas devem ser utilizados de forma consciente e econômica, sempre que possível, registrando por e-mail as comunicações.
O uso dos equipamentos e hardware devem respeitar as normas da organização definidas pela área de infraestrutura, quanto à segurança e atualizações, a fim de evitar o mau uso e contaminações por vírus e outras ameaças virtuais. Confira como é estruturado o Programa de Comunicação da Governança Brasil. Internamente, possuímos meios de comunicação formais, com 2 focos. Sistema de envio de e-mails a todos os colaboradores para repasse de informações importantes, sejam elas mudanças de procedimentos, campanhas internas e situações urgentes, e mídia eletrônica, que aborda os assuntos que foram notícia na organização no decorrer das semanas, notícias que foram destaque e abordando além de temas de gestão de pessoas, aniversariantes de tempo de casa e perfil. A organização não determina o uso de uniforme e não obriga que seus colaboradores usem determinado tipo de vestimenta, porém considera inadequado o uso de bermudas, chinelos, camisas regata, mini saias e decotes. Marcelo, a GovBR está posicionada com um nicho de mercado que tem um ambiente político. Qual deve ser a nossa abordagem e posicionamento perante esse cenário? A GovBR não tem posicionamento político e não tomará nenhuma iniciativa que possa ser vista como favorecimento a políticos ou partidos, sendo vedada manifestação político-partidária no ambiente de trabalho. Outro ponto muito importante que devemos frisar, independente da natureza da relação com o setor público, todo profissional deverá primar pela honestidade e integridade dessa relação, não sendo permitido interferir na conduta de funcionários públicos. É vedada a entrega de presentes, valores ou brindes que ultrapassem o valor de R$100, assim como a prática de qualquer outro ato que configure vantagem patrimonial a agente público envolvido, de forma direta ou indireta, e procedimento de interesse da organização, inclusive sob pena de caracterização de crime. Excetuam-se desta vedação aqueles brindes promocionais de baixo valor, entregues a clientes, fornecedores, parceiros, funcionários e demais agentes públicos em geral, sem vinculação a qualquer tipo de benefício em favor da organização. O atendimento ao cliente e ao fornecedor será sempre baseado no comprometimento, eficiência e honestidade, atendendo às solicitações de forma eficaz e mantendo o respeito nas negociações. O processo de escolha e contratação de fornecedores e clientes será pautado em critérios técnicos e profissionais, na ética e nas necessidades do negócio da organização, sempre garantindo a melhor relação custo-benefício, observadas ainda as seguintes condições. Sem prejuízo dos critérios técnicos e profissionais e da garantia ao melhor custo-benefício, terá prioridade na escolha o fornecedor ou cliente que detiver programa de integridade. Todo e qualquer negócio jurídico firmado com o fornecedor ou cliente deverá estar respaldado em contrato escrito previamente firmado e revisado pelo departamento jurídico. Dos casos de contratos de baixo valor e ou prestação de serviços eventuais, poderá ser dispensado o contrato ou adotar-se-á modelo mais simples. Nos contratos, deverá constar como cláusula para possível suspensão o fato de chegar ao conhecimento do representante da GovBR a existência de prática por parte do fornecedor, cliente ou de pessoas a eles relacionadas de atos ilícitos contra a administração pública nacional ou estrangeira e contra o meio ambiente, que estejam ou não sendo apurados por autoridade competente. Nos contratos deverá constar como causa para possível justa rescisão a condenação de fornecedor ou cliente em processo civil, administrativo ou criminal, em decorrência dos atos ilícitos mencionados no inciso anterior. As relações e negócios firmados com fornecedores devem ser periodicamente avaliadas, inclusive para fins de análise de risco para a adaptação do programa de integridade. Marcelo, quanto a empresas condenadas por ilícito, qual o posicionamento da GovBR? Na GovBR é expressamente proibido contratar ou manter negociações com empresas que tenham sido condenadas por ilícitos praticados contra a administração pública,
tanto faz que seja nacional ou estrangeira, e também quanto o meio ambiente. No Código, algumas estipulações. Sempre antes de firmar um contrato, o responsável pelo departamento deverá adotar diligências para certificar-se da idoneidade do contratado, arquivando em banco de dados acessíveis os respectivos documentos consultados. Temos ainda que, para fins do cumprimento do previsto no parágrafo anterior, deverão ser obrigatoriamente consultados o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas, o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, a regularidade da inscrição estadual ou municipal, além da consulta de processos criminais no site dos tribunais. Na hipótese do fornecedor ou cliente ser condenado por ilícito praticado contra a administração pública ou contra o meio ambiente, deverá o profissional conhecedor do fato informar imediatamente o Comitê de Compliance para a tomada das medidas cabíveis. É vedado o pedido e aceitação de presentes, valores, brindes, assim como oferecer ou obter qualquer outra vantagem patrimonial ou pessoal de fornecedores ou clientes que ultrapasse o valor correspondente a R$100, sob pena de caracterização dos crimes de concorrência desleal. Poderão ser aceitos brindes promocionais ou comemorativos, que não evidenciem intuito de influir em decisões para favorecimento ou vinculados ao fechamento de negociações com o doador. Na hipótese do parágrafo anterior, os brindes deverão ser encaminhados à área de comunicação para que sejam utilizados em sorteios nas festas de comemorações da empresa. Toda e qualquer infração às regras de conduta previstas neste Código, assim como aqueles atos que possam configurar infração à lei, devem ser denunciados ao Comitê de Compliance e serão passíveis de sanção nos termos deste Programa de Integridade. Marcelo, por favor, explique para nós o que é o Comitê de Compliance. O Comitê de Compliance é um órgão de caráter permanente com poderes deliberativos. Ele é regido pelo Código de Ética e Conduta e pela legislação em vigor. O objetivo do comitê é assessorar o Conselho de Administração na adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à aplicação da cultura de controles internos, mitigação de riscos e conformidade com as normas que se aplicam à empresa. O Comitê de Compliance é um órgão independente com estrutura e autoridade na instância interna. Certificar o cumprimento das regras e procedimentos previstos no Código, avaliar a conformidade destas regras e procedimentos com as normas, regulamentos e leis aplicáveis, analisar periodicamente os riscos e monitorar continuamente o programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos na Lei 12.846. Avaliar e aprimorar a efetividade e conformidade do programa de integridade, bem como apresentar recomendações de melhorias, inclusive revendo e propondo ao Conselho de Administração a atualização deste regimento, quando for necessário. Submeter ao Conselho de Administração os relatórios trimestrais de conformidade dos controles internos da organização, bem como posicionar regularmente sobre as atividades do Comitê e fazer as recomendações que julgar apropriadas. Promover os treinamentos periódicos sobre o programa de integridade e aplicação das respectivas avaliações. Fiscalizar e exigir a criação de procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros. Fiscalizar e exigir a criação de procedimentos específicos para prevenir irregularidades na apuração e no pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, bem como na obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões. Criar, efetivar e fiscalizar procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas no desenvolvimento das atividades da organização e a tempestiva remediação dos danos gerados. Verificar irregularidades ou ilícitos ou a existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias. Analisar as denúncias recebidas e promover a investigação interna
para apuração de responsabilidades, respeitando os direitos e garantias previstos na legislação e neste Código. Administrar os canais de denúncia e assegurar o sigilo das fontes e dos dados, assim como promover a ampla divulgação desses canais de denúncia. Promover em conjunto com os departamentos responsáveis a aplicação das medidas previstas nesse Código. Encaminhar denúncia e prestar informações às autoridades competentes, se for o caso, colaborar quando formalmente solicitado por empresa privada em exercício de seu programa de integridade. O Comitê de Compliance contará com o comprometimento da alta direção da organização, respondendo e reportando suas atividades ao Conselho de Administração. O Comitê de Compliance será composto por 3 membros, a saber, pelo Diretor de Desenvolvimento Humano e Organizacional ou, na ausência deste, por um diretor executivo, preferencialmente o diretor jurídico. Esse membro também ocupará o cargo de coordenador do comitê, pelo presidente ou por um membro do Conselho de Administração e por um membro indicado pelo Conselho de Administração, com mandato de até 3 anos, reelegível. O comitê atualmente é formado por Marcelo Lima, coordenador, André Bulamarque e Jefferson Silva. Ao coordenador do Comitê de Compliance competirá deliberar, coordenar e propor procedimentos internos de integridade e de incentivo à denúncia de irregularidades na aplicação efetiva deste Código e das políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira. Convocar e presidir as reuniões do comitê, avaliar e definir os assuntos a serem discutidos nas reuniões, cumprir e fazer cumprir este código, autorizar a apreciação de material não incluídas na pauta da reunião, nomear o secretário da mesa, que será o responsável pela elaboração das atas das reuniões do comitê e dos relatórios a serem submetidos ao Conselho de Administração. Diligenciar e promover junto aos departamentos profissionais específicos, como recursos humanos, jurídico, contábil e administrativo, a adoção das medidas decididas pelo Comitê de Compliance, sancionatórias ou não, previstas neste Código. O coordenador do comitê contará com assessoria e o apoio irrestrito dos demais profissionais especializados, das áreas de contabilidade, recursos humanos, administração, mercado, produtos, podendo contratar serviços profissionais especializados quando julgar conveniente. Marcelo, quanto às decisões a serem tomadas pelo comitê, a quem elas serão subordinadas? As decisões do comitê não estão subordinadas à diretoria executiva e ao conselho de administração. Elas possuem independência para promover as investigações, denúncias e aplicação de medidas, inclusive em face dos membros destes órgãos. Marcelo, qual será a frequência das reuniões e o processo de tomada de decisão do comitê? O comitê se reunirá ordinariamente a cada 3 meses. Ele pode também ser convocado em reuniões de emergência no caso de justo motivo. As decisões serão tomadas por consenso ou na impossibilidade pela maioria simples de votos, cabendo um voto a cada membro do Comitê de Compliance. As atas de reuniões têm por finalidade registrar os reportes, as deliberações, as demandas e demais assuntos tratados pelo Comitê e serão assinadas pelos membros do Comitê presentes, registrando-se a participação extraordinária dos convidados às reuniões. Serão controladas e mantidas de forma organizada, de modo a ficar disponíveis para atendimento a demandas da administração, da auditoria e órgãos reguladores. Também serão mantidas em sigilo, na hipótese de seu conteúdo versar sobre o procedimento de investigação em andamento. É importante lembrar que as medidas do Programa de Integridade previstas no Código de Ética e Conduta serão de responsabilidade do respectivo departamento da organização com competência para o ato e serão fiscalizados pelo Comitê de Compliance. A GovBR manterá e divulgará canais de denúncia com garantia de sigilo para que possam ser noticiados fatos praticados por seus profissionais, fornecedores, clientes, parceiros e agentes públicos que possam caracterizar as hipóteses dos ilícitos contra a administração pública.
ou contra o meio ambiente. Também para fatos que possam configurar qualquer outra espécie de ilícito ou conduta contrária às relações de trabalho e emprego e ainda o descumprimento desse código. O Comitê de Compliance, em conjunto com os departamentos administrativo e de desenvolvimento humano, promoverá a ampla divulgação dos canais de denúncia e treinamento de pessoal, material publicitário, contratos e demais materiais de uso interno e externo da organização. O Comitê de Compliance, com o apoio da área de recursos humanos, promoverá treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. Ao final do treinamento, serão aplicadas avaliações sobre o aprendizado com nota de 0 a 10. O Departamento Contábil deverá adotar medidas para que os registros contábeis reflitam de forma completa e precisa as transações da organização, assim como a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras. E é claro, as doações para candidatos e partidos políticos são proibidas conforme definido na lei. Todos os departamentos da GovBR, com a colaboração do Comitê de Compliance, implementarão medidas para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, assim como na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros. Todos os departamentos da GovBR, com a colaboração do Comitê de Compliance, implementarão medidas de prevenção de irregularidades e ilícitos relativos à apuração e ao pagamento de tributos, assim como nos processos relativos à obtenção de autorizações, licenças, permissões, certidões junto à administração pública. Todos os departamentos da GovBR, com a colaboração do Comitê de Compliance, implementarão medidas que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados, podendo demandar o afastamento das funções de imediato do profissional diretamente envolvido no fato, sua suspensão temporária, a demissão desse profissional, a suspensão ou a rescisão do contrato com clientes ou fornecedores e a reparação de danos. O descumprimento de qualquer das obrigações deste programa de integridade por qualquer uma das pessoas indicadas no artigo 3º sugerirá o infrator as seguintes medidas: advertência, suspensão, perda de cargo, demissão por justa causa, reparação do dano causado. As medidas disciplinares previstas citadas no Código de Ética e no Programa de Compliance serão aplicadas de acordo com as seguintes gradações, devendo restar os motivos das suas aplicações previstos na ata da reunião que a decidir. São circunstâncias agravantes, reprovabilidade e gravidade da conduta, dano efetivo ou potencial causado à organização ou a terceiros, reincidência, caracterização de ilícito administrativo, civil ou criminal, são circunstâncias atenuantes, interrupção espontânea e imediata do ato impedindo a consumação ou a consequência danosa, confissão, colaboração com as investigações, reparação imediata do dano. A aplicação das medidas previstas no artigo 35 será efetivada pelo Comitê de Compliance em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos e observará os direitos e os procedimentos previstos nas legislações societárias e trabalhistas. Marcela, é dever de todos efetuar denúncia quando identificado atos ilícitos? Sim, é dever de todo profissional da organização denunciar toda e qualquer espécie de ilícito, civil, trabalhista, administrativo, penal, tributário, ambiental, assim como qualquer violação às regras de ética e conduta deste programa de integridade, sendo também dever de todos a colaboração com as investigações internas realizadas pelo Comitê de Compliance. O Comitê, no exercício de suas atribuições, poderá realizar investigações internas para apuração de denúncias, sendo reconhecida por decisão do Comitê de Compliance. A prática de ato caracterizado como crime ou infração à lei, seja passível de sanção, deverá o coordenador do comitê comunicar formalmente à autoridade competente, fornecendo-lhe respectivas provas observadas as garantias de sigilo. Diz o Código de Ética:
Somente serão admitidas para fins desse programa de integridade as provas lícitas, assim consideradas pelo regime constitucional e processual penal vigente. No desenvolvimento das atividades previstas neste Código, serão respeitadas as garantias e direitos fundamentais do cidadão, bem como aquelas previstas na legislação trabalhista. Violações ou ilícitos cometidos pelo coordenador ou qualquer membro do Comitê de Compliance poderão ser denunciadas diretamente ao Conselho de Administração, à Assembleia Geral de Acionistas ou às autoridades competentes. As omissões deste programa de integridade serão supridas por decisões do Comitê de Compliance, que oportunamente deverá aprovar a alteração deste código. O saneamento dessas omissões deverá observar a legislação vigente. Como vocês viram, a Lei da Empresa Limpa trouxe a necessidade de formalizarmos, através de sua normatização, diversas práticas que já adotamos há anos, bem como a institucionalização de algumas outras. O Programa de Compliance, a formação do seu comitê, o Código de Ética e Conduta surgiram dessa necessidade. Vemos isso como uma evolução positiva, como uma excelente oportunidade de sedimentarmos nossa posição, não só para tornarmos mais transparente nossa forma de atuação, como também para estarmos aderentes e protegidos frente às exigências dessa nova lei.